Bem-vindos a mais um Lemcast, o podcast de negócios que conecta gerações com uma pitada de relações internacionais e ousadia. Sou Guilherme Jordão, o host do Lemcast, e eu tenho um convidado muito especial hoje. E vou ler um pouquinho aqui da trajetória dele antes da gente começar, para você também se ambientar nesse bate-papo. São 35 anos de Siemens, que foi de trainee a vice-presidente senior e CEO de Power e Gas. Isso vai ser interessante falar. Diretor em organizações de fomento à indústria, como a DEINFRA e Cogen. E conselheiro de administração em empresas como o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e Sigdo Coppers Brasil. Nos últimos anos tem se dedicado, e bastante, à governança corporativa, pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Lá tem vários chapéus, né? Coordenador, inclusive, da Comissão do Conselho do Futuro. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na jornada técnica ao Canadá. Somos parceiros de jornada de Israel também. Então tem bastante história para contar de época de BGC. E o Conselho do Futuro, no qual esse convidado ele é coordenador, é um grupo que apresenta cenários de como os conselheiros de administração e seus temas serão afetados individualmente pelas principais tendências até 2030. Bom, acho que tem uma apresentação bacana e um papo bom para fazer com o Ricardo Lamenza. Obrigado, Ricardo, por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Muito bom. Não sei nem por onde começar, porque acho que o trabalho se misturou com a amizade também com o tempo e é gostoso revisitar esses temas, né? Deu match aí. Acho que quando as pessoas têm ideias, né, e motivações semelhantes, a coisa flui, e no nosso caso fluiu muito bem. Muito, muito. Acho que a primeira grande interação que a gente teve foi em Israel e ali, para começar falando de inovação, tecnologia, tendência, e isso casa muito com o Conselho do Futuro, foi uma aula, né, assim, de vida, mas também de inspiração para um conselheiro. Foi, acho que teve toda a parte cultural, que isso ajuda, né, a criar um ambiente, mas teve sim a parte de governança relativamente pouco, digamos assim, a não ser a parte de famílias, empresas familiares, mas muito de inovação. Acho que o grande foco ali de Israel foi inovação. Coisas que nós vimos lá apareceram 2-3 anos depois. Foi. E eu acho que ali foi um motivador para mim, assim, de continuar estudando o tema aí de Conselho do Futuro, que vinha muito na pauta do que a gente vai fazer em termos de inovação, de digital, etc. e tal. Então teve esse aspecto que foi uma semente para vários temas, inclusive dos jovens. Sim, que tem muito para falar. A gente pode comentar um pouco, sem dúvida. Os jovens, né, como os jovens como crescem naquela sociedade, como eles se desenvolvem, a independência e etc. Então foi também uma outra semente que surgiu aqui de Israel, né? Foi, bem legal. Diversidade etária no processo de decisão estratégica, como contribuir, é uma pauta que a gente vai falar com certeza no papo de hoje. Você também está instrutor como BGC falando de Conselho do Futuro, né? O que vocês mapearam, e eu entendo que são várias tendências que podem afetar até 2030 ali os conselhos, quais são as principais tendências que vocês perceberam e como isso se constitui na criação até mesmo de cenários para as organizações? Tá. Bom, na verdade, o racional da comissão, que foi um subgrupo de trabalho de uma comissão, depois virou grupo de trabalho do IBGC. Foi promovido. Depois foi promovido a comissão, né? É a comissão caçula, como eu brinco lá do IBGC. Ele começou com um racional muito simples, que foi assim, a tecnologia está mudando tudo, de maneira muito rápida. Se a tecnologia está mudando tudo assim de maneira rápida, vai mudar os processos dentro das organizações. Se os processos vão mudar, as pessoas vão mudar. Se as pessoas vão mudar, as lideranças vão mudar. E se as lideranças vão mudar, os conselhos, por consequência, tendem a mudar. E a pergunta era, o que a gente está fazendo hoje para preparar essas futuras lideranças
para os conselhos do futuro, né? Isso leva um tempo. Então, esse foi o racional. Fizemos uma tendência das principais, uma análise das principais tendências tecnológicas, mas ali, nas primeiras discussões, começaram a surgir outras tendências sociais, até pessoais, psicológicas, enfim. E quando veio a pandemia, deu uma acelerada em muitas dessas tendências. Fato é, Guilherme, que as tendências vão mudando todo dia e vão aparecendo novas. Então é um trabalho muito gostoso e desafiador, porque a gente, vou pegar algumas tendências, vou estudar. Não, aquela lá joga fora, pega a outra, já foi. Caramba. Então a velocidade é muito grande. Uma tendência que hoje está sendo, pegar algumas, né, são muitas, mas uma que está em todas as aulas aparece, é o de transformação digital e o tema da inteligência artificial. Tá. Então isso é o que mais aparece, e as consequências dessas duas nos conselhos do futuro, que hoje a gente nem fala muito mais em conselho do futuro. Eu já estou mudando para governança do futuro, que acho que é mais amplo do que apenas... Não pega só um grupo ali. Entendeu? Perfeito. Acho que sai para fora e a gente fala em governança do futuro hoje. Você acha que, inclusive, só pegando esse gancho, que vai diluir cada vez mais, ter menos fronteiras no processo, no compartilhamento de estratégia, não só compartilhamento, mas a própria definição de estratégia dentro de uma estrutura organizacional? Acredito que sim, acho que, e tenho certeza que vai ter um propósito muito melhor definido, né? E aí, como eu costumo falar sempre, porque propósito, às vezes as pessoas colocam aquela frase, aquele propósito na parede, mas não vive o propósito realmente dentro da empresa. Então ele tem que ser um propósito que a empresa como um todo e os líderes tenham coragem de implementar, às vezes não é fácil. Tem que ser coerente, tem que ser consistente. Então, são 3 Cs ali que eu sempre discuto. Coragem, coerência e consistência. Coerência e consistência. Ali para baixo, então, se esse propósito está claro, eu acho que sim, flui sem tantas barreiras, né? Até porque, com toda a inteligência artificial, nós acreditamos que as reuniões, como acontecem hoje nos conselhos, não vão ser tão formais e, sei lá, uma vez por mês. Elas vão ser praticamente online. Se eu quiser saber o balanço da empresa onde eu sou conselheiro hoje, às 14 horas, eu aperto um botão e eu vou ver o balanço da empresa hoje às 14 horas. Eu não preciso de uma reunião longa de um CEO me explicando tudo o que aconteceu. E acho que isso vai quebrar várias barreiras. Mas... lembrando que quando a gente fala nessa transformação digital, e é um ponto que eu sempre gosto de destacar, não é só tecnologia. Acho que a gente tem que entender isso. A estrutura que eu vou criar, e aí um pouco respondendo a sua pergunta, essa estrutura vai ter que ser diferente, a cultura vai ter que ser diferente, as competências das pessoas, dos talentos dessa empresa vão ter que ser diferentes. Legal. Isso tudo vai dar essa queda de barreiras, sim, sem dúvida. Você tocou em vários pontos que eu quero abordar. Eu queria quebrar um pouco essa sua frase, começando sobre cultura. Você falou que é preciso ter coragem, né? Os tomadores de decisão das empresas precisam ter coragem para implantar a inovação e sustentar ela, né? Inclusive aceitando o erro, inclusive, colocando isso ali na mesa e deixando isso claro e transparente. As empresas ainda estão muito longe, eu sei que empresas é um termo muito amplo também, né, dizer, mas as empresas no geral, os modelos de negócio, talvez estão muito longe de ter essa cultura de implantação de inovação? Pensando nas tendências de 2030, né, juntando aí, casando com o Conselho do Futuro. Na verdade, talvez uma atualização, a gente nem fala mais em 2030, porque 2030, se tropeçar, já está ali. Já desde o começo do ano a gente fala em 2040, e a gente está pensando talvez já mudar para 2050, mas 2040 é o horizonte que a gente está falando hoje. Sim, mas a resposta é sim, há uma abertura para essas alterações e
essas modificações, essa mudança cultural não é de hoje para amanhã, leva tempo, mas eu vejo ainda, até dos próprios sócios e às vezes dos atuais líderes, uma certa resistência. Pelo que você mencionou, pelo medo de errar. Né? E aí falta coragem. Ou pelo que eu acredito que seja uma visão ainda de muito curto prazo. A maioria dos targets hoje são medidos no curto prazo. E aí eu volto para Israel, aquilo que a gente aprendeu lá, de que não é que eles aceitam um erro, mas eles toleram o erro. Perfeito. Tolerar no sentido que se eu não errei, eu não aprendi. Agora, se errou, conserta logo e refaz, rápido. Então, mas acho que a gente percebeu que tinha uma valorização ao erro, né? A ponto de algumas pessoas colocarem no currículo os maiores erros que trouxeram. Isso eu lembro, um dos CEOs que a gente entrevistou, ou falou, não lembro agora, ele falou assim, eu não chamo para uma entrevista um CEO que não tenha conseguido colocar no currículo um erro que tenha feito. Sim, Porque primeiro não teve coragem de colocar o erro. Exato. E segundo, não errou, não aprendeu. Do reporte ali para o conselho, é verdade. E é verdade, a gente só põe coisa bonita no currículo. A gente nunca costuma coloca eu errei, mas... envelopar do jeito mais bonito possível. Exatamente. Mas você falou no tema da cenarização, que eu não queria deixar fugir. Vai lá. É muito interessante, Guilherme, porque nos exercícios que a gente faz e discutir o futuro, a gente faz um exercício de cenarização. A gente fala 2040, por isso que eu lembrei de 2040, e a gente dá uma série de tendências que a gente já estudou para as pessoas, e a gente pede para elas desenharem o conselho do futuro de uma empresa em 2040, dado um determinado cenário. E para tentar delimitar um pouco a discussão, a gente coloca 4 perguntas. Então, como é que vai ser a composição do conselho? Composição e perfil do conselho. Qual vai ser a dinâmica decisória? E como vai ser a decisão estratégica dentro desse conselho? São 4 perguntas para 4 cenários. Né? E um dos cenários, só para bem resumido, tudo fica igual como está hoje. O segundo cenário, que é muito interessante, eu estou vendo cada vez mais as pessoas falarem, é o do no holders. No holders. Porque a gente fala stakeholder, shareholder, né? Na nossa vida de governança aparece muito isso. Tem os no holders. Tem os no holders. Que é um conceito mais amplo de holders. Não, é os holders invisíveis. No Brasil, principalmente. Que não tem voz ativa, mas que no futuro a gente, porque a mídia social está dando essa possibilidade, vão ter voz e as empresas vão ter que olhar para eles. Perfeito. São os no-holders. Olha só. Talvez até nesse momento podem ser stakeholders, mas não são vistos ou mapeados, né? São nas comunidades, os pequenos negócios, os pequenos empreendedores de uma pessoa só, e que tem movimento à economia. Enfim, então a gente chamou o nosso colega de comissão, Marco Antônio, que deu o nome de No Holders, e a gente usa No Holders. Muito bom. Ele escreveu um artigo sobre isso, inclusive. O terceiro cenário chama O Brasil Decola de Novo. Começa a chamar O Brasil Decola. Aí a gente brincou e falou de novo. Não podia perder a piada, né? Aí, nesse cenário, o Brasil em 2040 seria a segunda economia do mundo. Olha só. O pessoal quer discutir, eu falo, não é para discutir, é cenário. Ponto. E o quarto cenário, que eu vejo que pode ser uma probabilidade, chama Ni Hao Brasil. Quem está preparado para um alinhamento muito forte com a China. Perfeito. E agora eu contei isso por quê? Porque é muito interessante os insights que pessoas C-level ou não, as pessoas que participam dessa dinâmica trazem com uma diversidade de experiências diferentes. Teve alguma coisa que você já ouviu assim, e é normal nesse processo de criação e sinalização, mas
muito absurda, pensando no lado positivo da discussão? Porque imagino que vem de tudo, então, né? Mas o que mas o que eles acham absurdo, eu digo, não, vocês estão longe do absurdo, porque uma coisa que eles trazem com muita frequência é do conselheiro virtual, a inteligência artificial. De ter um conselheiro, uma inteligência artificial junto com outros humanos tomando decisão. Isso. E aí eu falo, muito bem, mas isso está velho. Aí fala, não, como velho? Pô, inteligência artificial agora? Não, inteligência artificial já tem há muito tempo. Sim. E aí eu conto o caso da entrevista, não sei se eu comentei com você, que a gente fez com o Dimitri, que é o CEO de uma empresa de saúde em Hong Kong, que nós soubemos em 2021 que ele tinha um conselheiro virtual na empresa dele. E nós ligamos, né? Aquele nosso jeito, vamos falar com o cara, então, né? Puxar o telefone. Aí falamos com o cara e ele nos atendeu, ficamos 2 horas batendo papo. E na verdade, ele é um conselheiro virtual com direito a voto. Com direito a voto. Com direito a voto. Ele tem responsabilidade fiduciária? Não, mas a gente faz uma brincadeira. Na verdade, assim, ele usa um pouco do marketing, porque ele diz assim, na verdade a gente é uma empresa de investimentos na área de saúde, então a gente dá direito a voto para ele e tal. Mas aí o que eu queria comentar é o seguinte, por isso que eu falo para eles que é velho. Quando eu perguntei para ele, falei, Dimitri, mas você não tem muito histórico ainda para dizer se isso funciona ou não. 2021 foi a entrevista, começo. Eu falei, cara, eu uso isso desde 2014. Olha só. E a gente acha que o bom só para complementar, o bom do ambiente internacional é que ele te permite fazer questionamentos do que você tinha como certo. Então, né? respondendo a sua pergunta, eles colocam isso como novo e aí eu falo, tá velho. Tá velho. Então, assim, de absurdo, não vi aparecer nada, aparecem coisas assim, vamos lá para os extremos. O Governance Officer não vai existir mais. Vai ser uma inteligência artificial. Por quê? Porque, para fazer ata, não preciso, a inteligência artificial vai fazer no futuro. É fato, hoje, não sei se vocês acompanharam, a Microsoft fez um investimento de 10 bi, acho que foi isso, na OpenAI, que é a empresa do ChatGPT. Perfeito. E a versão premium do Teams, ela já vem ela faz a ata de reunião, se alguém menciona a data de uma futura reunião, ele já marca no calendário diretamente. Impressionante. Ele tem a opção acho que vai lançar agora, a opção de traduzir simultaneamente em até 10 idiomas aquela reunião. Olha só. Né, com legenda. Se tiver um conselho multinacional ali... Exato. Perfeito. Exato. Então, são essas coisas que aparecem, mas é que eu digo para eles, vocês ainda não estão pensando lá na frente, vocês estão ainda muito, muito hoje. Agora, como que identifica os modismos de tecnologia e inovação? Porque excelente pergunta. A gente fala de inteligência artificial e, ao que parece, agora ele está mais... horizontal. As pessoas estão utilizando mais, estão vendo o impacto disso. Mas há 2 anos atrás, metaverso, nos congressos que a gente teve, por exemplo, no Collision lá no Canadá, era o tema metaverso. NFT também. NFT, eu acho interessante o conceito, porque mistura um pouco com arte, não sei, acho que você acha que cada tecnologia tem um timing também para ser aplicado? E o que na verdade é modismo ou não? Então, o tema do modismo é uma grande discussão e eu trago isso nas discussões sempre, né? Porque tem algumas consequências. Se o conselho ou os conselheiros caírem na onda do modismo, vão perder tempo. E é difícil saber o que é modismo, não é? E quando você cai no modismo por um desconhecimento tecnológico, por isso que eu digo que tem que ter nos conselhos conhecimento tecnológico, o que você faz quando não conhece, tem que tomar uma decisão? Você vai pelo emocional. E aí vai errar, ou tem uma grande chance de errar. E baseado em experiências passadas, né? Na verdade, tem muito... As suas decisões, mas você conselheiras, são das experiências passadas. Isso, né? Mas você não tem a experiência tecnológica passada. Exatamente. Esse é o ponto. Então, sim, a própria AmiWeb, eu li muito material, ela defende muito de fugir dos modismos, dos conselhos, que é uma grande armadilha.
E metaverso, para mim, é um desses, tá? Porque quem fala em metaverso, nem a Meta fala hoje em metaverso. Sim. Para mim foi um grande... Não sei se dá para chamar de modismo, acho que foi, como tudo o que é tecnologia. Você lança, se pegou, pegou. Se Exato. Não pegou, vamos para o próximo. Uhum. Acho que não pegou, apareceu no meio do caminho o ChatGPT, todo mundo esqueceu do metaverso. Mas tem um tema que eu amarro com isso, que é o poder da informação. Tá? No caso do metaverso, você não tinha muito poder ali, era só uma interação. No caso da inteligência artificial do ChatGPT, olha que legal, o poder da informação estava na mão de poucos. Uhum. Aí a empresa resolve assim, eu vou abrir, vou democratizar a informação, o poder da informação. Uhum. Aí todo mundo fala hoje em ChatGPT e acho que não é modismo, acho que esse veio para ficar. Mas é uma grande armadilha. Modismo é uma grande armadilha. Ainda considerando que você pega as grandes revoluções industriais no passado, levavam muito tempo, né? Quando inventaram a máquina a vapor até hoje, foi tudo muito devagar. Agora a ChatGPT ou qualquer outra tecnologia, indústria 4.0, é muito rápido. Ano você já está na próxima. Então, acho que a velocidade, esse tsunami de informação é que é o grande diferencial hoje que a gente tem que prestar atenção. Falando em ciclos mais rápidos, curtos e transformações mais ágeis, vamos falar das gerações futuras e futuros líderes nos negócios, né? Quando eu ouço você falar de uma sinalização de 2050, acho que alguns dos que estão nos assistindo talvez não necessariamente estão mais nas empresas e outros que não estão nem dando bola no assunto, talvez vai ter que se preocupar com isso, né? O jovem de hoje... ele é um ativo, ele é um talento, né? Acho que até a própria identificação de talento é um desafio, né? E a retenção desse talento. Mas quais são os modos? Como que a gente pode trazer esses jovens para dentro no sentido de contribuir para a estratégia e não deixar a operação de lado? Ontem, 2 convidados, eu fiz uma pergunta parecida e falei, olha, a gente define regras para quem opera, executa. Mas acho que o pensar estratégico ele também é importante. Isso é uma crença que eu tenho e tento fazer isso desde sempre e tem resultado muito positivo, né, até o momento. Como que os jovens podem contribuir mais para a definição de estratégia das empresas e pensando até em 2050, o que esse cara tem que estar atento? Minha resposta? Não sei. Não, depois de comerciais. não sei por quê, porque acho que a gente está nesse processo de cocriação junto com os jovens. Entendeu? Eu vou comentar talvez algumas coisas, mas a gente e acho que até a geração de vocês, a gente pega a geração alfa. A gente sabe como essa geração pensa, atua, ainda a gente não sabe. Só para lembrar, os alfas são 2012 para frente, se não me engano. 10 acho para frente, né? Tá. 2010 para frente. Agora, se a gente falar em 2040 e 50, eles já vão estar... 2030 já provavelmente vão estar em força de trabalho e 2040 com certeza em cargos de liderança e espero eu que em conselhos, né? Que não tenha que esperar chegar aos 50, 60 anos para ir para o conselho. Se é que eles vão optar por trabalhar para uma empresa. Tem isso ainda. Mas independente disso, acho que para estar no conselho, eu não vejo hoje necessidade de estar numa empresa ou ter trabalhado muito tempo numa empresa. Se você é uma pessoa, um jovem que é um empreendedor e que tem uma startup ou tem uma empresa de tecnologia, por que não estar no conselho com uma visão diferente? Entendeu? Então, acho que isso vai mudar, ou deveria mudar também. Mas acho que teria que vir junto, pensando... faço uma brincadeira que eu coloco a foto do hoje Rei Charles, né? E aí eu coloco assim, geração Z, né? Aí o pessoal fica olhando e fala, como assim geração Z? Falo, não, que a geração Z, quando começa a trabalhar, seja numa empresa onde for,
passa 6 meses, eu falo assim, bom, e agora? O que eu faço? Qual que é o próximo, né? E o Rei Charles, coitado, esperou 70 anos para chegar onde chegou, né? Então, ele é um exímio geração Z, um bom exemplo. Então, por que eu te falei não sei no começo? Porque eu acredito que nós temos que construir juntos isso. E por que também respondi não sei? Porque isso depende muito da educação. Uhum. E a educação não vai ser, não pode ser, não tem que ser como a gente conhece hoje. Você diz a educação de base. Isso. Tá. Até porque pega o ChatGPT, ele já está mudando a educação. O meu filho faz faculdade numa faculdade de empreendedorismo. Uhum. Eles motivam, eles incentivam o uso do ChatGPT para os trabalhos. Uhum. Até porque sai muita besteira hoje ainda do ChatGPT. Você tem que dar uma filtrada, mas tenho certeza que você, aluno que está assistindo, faz a mesma coisa, né? Então, mas se você souber fazer bem, usar uma grande ferramenta. Perfeitamente. E eu acho que tem que usar mesmo. Uhum. Eu uso, mas com filtro muito grande. Claro. Aí você usa filtro pequenininho, grande, depende do tema. Eu acho que aí o exercício do pensar crítico, ele é fundamental para você usar a tecnologia. Eu acho que a gente tem que construir, por isso que eu falei não sei, porque é desde lá da educação, entendeu? A educação vai ter que ser diferente. Esse pessoal da geração alfa pensa diferente, eles têm expectativas diferentes e também está mudando muito rapidamente. Outro dia eu estava discutindo com alguém sobre o tema de mídia social. Aí você pega a geração Z, foi muito ligada em mídia social. Aí eu aprendi agora... 4 a 5, eles já nascem com acesso a 4 a 5 aparelhos, né? Alguma coisa assim. Mas aí eu estou discutindo com o Roger, inclusive, que o pessoal da geração alfa meio que está fugindo da mídia social. Porque ela é muito tóxica hoje. Entendeu? E aí o ciclo de aprendizado desse tóxico também é mais rápido. Entendeu? Então, assim, a frase que eu escutei, não sei se eu vou lembrar direito, mas assim, a gente fugia do mundo real e ia para a mídia social. A geração alfa, mais ou menos, está no contrário. Eu fujo da mídia social, que é muito tóxica, para ir para o mundo real para ver se eu aprendo alguma coisa diferente. Então, é muito rápida essa mudança. Por isso que eu digo, não sei, porque a gente tem que construir isso junto e parte lá da educação, que não vai poder ser como é hoje. Então. Perfeito. E eu defendo muito, você sabe disso, a gente já falou, que a educação em termos de governança, inclusive, e aí governança entenda como amplo, né? Sim. Eu uso a governança até para temas pessoais, acho que é bom, né? Claro. Lá até no ensino médio, sabe? E até antes, talvez. Eu só talvez um pequeno exemplo. Quando eu falava muito de compliance, lembra? Uns 10, 15 anos atrás veio uma onda de compliance. A gente fez uma brincadeira na empresa com filhos de funcionários sobre compliance, e eram perguntas sobre compliance. E eu lembro que um dos painéis, quando eu passei, a pergunta para crianças de 5 a 10 anos, acho que era assim: o seu amiguinho na sala de aula deixou cair a borracha, ninguém viu, só você viu. O que você faz com a borracha? Você pega e devolve, se você pega... são dilemas, né? Ficava com raiva. São dilemas. Entendeu? Então, por isso que eu digo, o tema de governança é lá atrás. Perfeito. Né? E aí, só para complementar, eu sou conselheiro também do CIE, do Centro de Integração Empresa-Escola. Lá nós temos 40 mil aprendizes e acho que uns 20 mil estagiários que a gente administra. E eu fico espantado como é interessante a ânsia por aprender coisas boas desse pessoal aprendiz e desse pessoal estagiário que está começando na carreira. Legal. E quer saber muito de governança, por incrível que pareça. Muito bom. A gente ouve muito, até na própria Leme Comunidade, o pessoal falar orientações ou dicas de cursos para além da graduação, uma pós-graduação, que indica. E lógico que tem um pouco das habilidades, dos conceitos que são hard, né? As hard skills também são definidas ali de conceitos que também são já determinados, administração, né? É um exemplo, né? Pegando tudo que você falou e tentando trazer para a prática de um jovem que está assistindo aqui também o programa,
o que essa pessoa deve se atentar em termos de aprendizado? Né? Lógico que o lifelong learning, que tanto falam, né? Ele pode ser começado desde o início da vida, né? E cabe aos pais por uma parte, e a transição de faculdade para o mercado de trabalho é uma dependência muito do indivíduo, daquilo que ele quer estudar, né? Orientações ou dicas que você dê para esses jovens que estão em transição e devem se atentar a algum tipo de ensinamento que a faculdade não trouxe. Tem uma pergunta que sempre me fazem, que é, e serve para essa faixa etária que está nos assistindo, né? Assim, eu preciso ser mais generalista ou mais especialista? Né? Boa. Que é a mesma pergunta, eu vou saber disso com o de BGC, que fazem para conselheiro. Um conselheiro deve ser generalista ou especialista? Já ouvi várias respostas também. Então, mas eu criei uma, que o pessoal dá risada, mas é verdade, você vai ver por quê. É um generalista especializado. Só para deixar mais simples o negócio. Não, mas eu, Ricardo, acredito muito que tem que ser generalista. O mundo vai pedir cada vez mais uma abrangência, um conhecimento maior de vários temas. Isso hoje, graças à tecnologia, graças ao ChatGPT, o que for, é possível. Né? Se você não sabe, tiver um Alexa, um Google Home da vida, você pergunta, uma Siri, você pergunta e vai te dar uma resposta. Você vai avaliar se certo ou errado, mas o nível de informação que você tem te dá essa generalidade muito maior, que antes acho que era mais difícil. Mas se você não tiver algum grau de especialidade, de especialização em alguma coisa, você vai ficar para trás. Perfeito. Porque só o generalista... Não adianta. Você vai morrer na praia, entendeu? E por isso que eu brinco que tem que ser um generalista especializado em alguma coisa. E essa especialização, na minha opinião, para essa turma, tem que estar muito ligado ao tema de tecnologia. Por vários motivos. Primeiro, porque eu acho que essa alfabetização digital já vai ter que vir conosco. E segundo, e aí vão vir para o Brasil outra vez. Você pega em termos de tecnologia, uma pesquisa que eu vi há pouco tempo, aliás, eu vi há pouco tempo atrás, mas ela é de 2020, da PwC junto com o Instituto Locomotiva. O Brasil ia precisar 830 mil pessoas formadas em tecnologia. Olhando tecnologia como inteligência artificial, informática, esse tipo de coisa. E naquele ano já existia um déficit de 530 mil. Depois, falando começo do ano com uma pessoa de tecnologia, o potencial hoje já é mais de 1 milhão, porém o déficit aumentou. Então, tem muitas pessoas... ou nessa área, faltam muitas pessoas com essa especialização. Agora, só ter especialização e não ser um pouco mais genérico também não vai funcionar. Pegando esse tema de tecnologia, a gente viu no Canadá, inclusive, o quanto que o Brasil é um celeiro de talentos, né? A gente vê, o Canadá precisa, se eu não me engano, o dado era mais de 400 mil imigrantes por ano para manter a força de trabalho. E por força de trabalho são N áreas, né, da sociedade. E a gente tem isso, e eu lembro, até uma das convidadas que vai ser do Lemcast, a Débora, ela fala da importância de valorização, inclusive, dos nossos talentos no Brasil, né? As empresas estão atentas, deveriam estar mais atentas à retenção de talentos, não necessariamente só a tecnologia? Sim, até porque se você pega uma grande quantidade de talentos que a gente tem no Brasil, está indo para fora. Para o Canadá, inclusive. A gente ouviu isso lá. Bastante. Então, por quê? Seja pelas condições, seja pelo que for, mas eu acredito que as empresas ainda fazem pouco, vou usar a palavra pouco em termos de realmente retenção. Lógico que hoje, falando em jovens, eu me pergunto se eles querem ser realmente retidos, né? Discussão boa. Há uma tendência de fazer um job rotation
E quando a gente fala em job rotation, não necessariamente mudando de empresa, mas empreendendo, voltando, o que for. É muito Essa rápido. liberdade eu acho que é tão importante. Essa liberdade eu acho que é tão importante, porque inclusive você pode fazer mais de uma coisa simultaneamente e conseguir agregar, integrar essas várias habilidades que você vai adquirindo, inclusive para aquela empresa. Então, e ali o meu ponto é o seguinte, o conceito de retenção tem que mudar. O reter não é, eu quero ele para mim. E próximo. Só. E próximo, do meu ladinho aqui. Senta aqui, do meu ladinho. Não, ele pode estar fora, ele pode estar em outra empresa, mas eu tenho o contato, eu tenho o alcance, eu tenho ele próximo sentado do meu lado. Usando do ativo que ele vai trazer dessas várias experiências. Que só um detalhe, conselheiros fazem isso. Eles distribuem o seu tempo em diferentes caixas. Lógico que não vai dar uma informação sigilosa ou algo do tipo, mas certamente contribui para tomar uma decisão. Então, assim, qual o novo conceito no futuro de retenção? Não é esse, com certeza, que a gente conhece, que as empresas tentam aplicar. Meio que assim, amarra na cadeira e daqui você não sai, porque eu vou te dar... sei lá, promoção, vou te dar... Como era antigamente, né? O que você oferecia para reter? Promoção, plano de carreira. Plano de carreira. Um estágio no exterior. Uma bobeira. Plano de carreira, para mim, é uma bobeira. Não existe. Então, não é mais isso hoje. Eu vejo muitas empresas ainda nessa pegada. Entendeu? E, ao mesmo tempo, fazendo uma crítica para os jovens também. Não só colocando a responsabilização para a empresa. Entender o que quer... E tá ok com a cultura daquela empresa. Eu acho que assim, existe propósito. Perfeito. O que você quer, onde você tá, onde você quer chegar, você não precisa ter todas as respostas, né? Mas você precisa entender as limitações que um modelo organizacional tem. E cada um tem o seu... Inclusive startup tem um certo recorte, né? Não precisa falar de uma empresa tradicional, e trabalhar com ele, né? A favor dele. A gente falou em um dos episódios também sobre a cultura do erro que a gente falava, né? E um dos convidados disse sobre o design que as empresas precisam se atentar e criar para encaixar ali a possibilidade de erro de novos projetos para os resultados, o outcome, não também espirrar para onde não precisa. Então falta talvez desenhar um pouco melhor, junto com essas novas gerações, esse design organizacional, esse esqueleto independente para poder errar, para poder inovar. Eu brinco que é um caos controlado, né? Um caos organizado que a gente tem que ter. Não, mas eu lembrei, e tem a ver com isso, por isso que eu lembrei, você perguntou quais os absurdos, né, nessa cenarização. Aí acho absurdo, pelo menos hoje eu ainda acho absurdo, que eles falam assim, o conselheiro vai poder atuar em 20 conselhos ao mesmo tempo. Calma lá, né? Porque tem tanta informação e tudo. Ele é a inteligência artificial dele, né? Isso, entendeu? Bom, aí tem o conceito que o pessoal adora quando eu discuto do Digital Twins, né? Do gêmeo... que já existe, na tecnologia tem o Digital Twins. Sim, no Collision teve jogador de basquete que ele fez uma versão dele digital para participar dos eventos. Na verdade, a teoria do Digital Twins existe há mais de 10 anos, é usado nas empresas. Você quer montar uma fábrica nova, você faz ela toda digital, põe ela para funcionar digital, depois que você acertou todos os erros, você põe ela para rodar. Monta ela, né? Mas aí eu trago o conceito do Digital Twin, do gêmeo digital pessoal. Nós mesmos. E aí acho que as pessoas estão pensando nisso. Esse é um absurdo que eu ainda não consegui materializar, de um conselheiro estar em mais de 20 conselhos ao mesmo tempo. Acho que... não sei, isso eu ainda não capturei. Para encerrar esse nosso tema... E aí uma crítica positiva para essa reflexão. E eu ouvi muito na discussão de shadowboard, a gente nem falou de shadowboard ainda, né? Na discussão de shadowboard, que é um modelo mais
que agrega gerações, tenta trazer ali percepções de gerações diversas em uma simulação de conselho, ou que leva recomendações, né, para o conselho principal, a definir o modelo, né, Ricardo? É uma coisa muito nova. Mas algo que eu percebi nessas dinâmicas é que se coloca o jovem, as novas gerações, em certas caixinhas, digamos assim, para determinados temas. Então, o jovem, e você trouxe isso, eu acho que é saudável a gente aprender sobre tecnologia. Eu me formei em Relações Internacionais, com pós-graduação em gestão de empresa, mas assim, eu tenho minhas dificuldades também de aplicar, de entender tecnologia, né? Acho que todos na categoria de humano vão ter suas facilidades e complexidade de análise, né? Mas entender que o jovem pode contribuir para a pauta de sustentabilidade para a empresa, para a pauta de comunicação, para a pauta de expansão de mercado, né? Puxando aqui um pouco do lado de relações internacionais, fazer cenarização, entender tendências externas, inclusive de tecnologia. A percepção que eu tenho é que o jovem, para contribuir para a estratégia, para estar nos conselhos hoje, ou ele é empreendedor, porque ele vai ter ali um viés de inovação, e no caso de empresas familiares é natural que você também tenha adesão dos herdeiros para continuidade, para longevidade dos negócios. Percepção minha, tá? Não, você tem razão, até porque quando a gente fala de futuro, e aí volto para minha resposta, não sei, né? Quando a gente fala de futuro e as pessoas perguntam como é que vai ser a governança do futuro? Eu não sei, porque o futuro ele não existe. E ele é incerto, e ele muda muito rápido. Então, como é que eu vou te falar como vai ser? Posso te dar, e aí é que é o grande sacada. Então, a gente não fala como vai ser o futuro, né? Mas a gente fala quais as várias fotografias, não é uma só. Quais possíveis fotografias eu posso ter do futuro. E aí sim, depois uma delas vai ganhar uma certa maturidade. Então, acho que isso é relevante mencionar. E no caso do Shadow, eu acredito que os jovens têm uma forte e grande contribuição. Eu acho que o único clique que está faltando é assim, mas se eu não vou ter responsabilidade dentro estou falando de governança e de conselho outra vez, tá? Responsabilidade agora, você pode aplicar o conceito do Shadow Board, o Shadow, não só para o board, para o conselho, dentro da empresa, até na gestão. Tá bom. Entendeu? Que nós queremos fazer exercício de conselho, mas você pode trazer numa reunião de decisão de novos negócios, novos produtos, fazer um shadow de pessoas que estão talvez iniciando na empresa e você traz para uma discussão de alto nível, por que não? Então o shadow ele tem várias formatações, vamos chamar assim. E eu acredito, e a gente já discutiu isso, que o trazer os jovens, e não só os jovens, mas a diversidade em geral, cria uma criatividade muito, muito, muito maior, entendeu? Então, de resolver problemas que talvez jamais existiram. E aí por quê? E aí eu pego o seu gancho. Porque vai estar olhando não só para a sustentabilidade, mas vai estar olhando também para o lado social. Que hoje, às vezes, e num país como o Brasil, às vezes é mais fraco, é mais débil, tem problemas, né? Então, quando você faz um shadow, não só de jovens, mas de jovens e jovens diversos ainda por cima, muda, entendeu? Eu acho que eles trazem, e a gente vê isso na comissão que eu coordeno. Ela é muito diversa, muito. Experiências, de várias diversidades. E as pessoas trazem temas que às vezes você não tinha pensado nisso. E de onde que surgiu isso, né? Mas é pela diversidade, pela experiência que ela teve até de vida, entendeu? Então, agora, onde pega tá bom, aí tomamos uma decisão errada e eu que sou o executivo, eu que sou o dono, eu vou ser responsabilizado e ele, mas ele é shadow, eu vou só usar para ajudar na criatividade. Validar, né? Criar, perfeito. Então, eu ainda não... Eu tenho dificuldade em entender por que as empresas e as pessoas
os donos de empresas familiares, os sócios, têm dificuldade com esse tema da responsabilidade, né? A mesma coisa quando você está crescendo no nível executivo. Você não tem, mas vão te jogar na água gelada para ver se você sabe nadar naquela água gelada. E se você se der bem, se dá bem, você vai crescendo lá dentro. Acho que é a mesma coisa, o mesmo conceito. Legal. Queria pegar essa última parte da nossa fala, entender um pouco da sua trajetória, né? São 35 anos só de Siemens, que hoje é uma coisa rara da gente ver, né? E uma história linda, né? De estagiário, de trainee até vice-presidente, e depois os conselhos que até hoje você está. Que padrão, e essa é uma pergunta inclusive ali de um dos membros da Leme Comunidade, que padrões você identifica na sua jornada profissional que te trouxe até aqui, que te deu essa possibilidade de hoje estar em grandes posições? Acho que é uma construção, tá? Eu, se puder citar algumas, primeiro assim, nunca ficar parado. Tá. Eu nunca fui de ficar isso parado. Isso até hoje você não é, sei bem. Pro bem e pro mal, né? Então, assim, eu sempre fui procurar coisas novas. Tá. E esse procurar coisas novas, nós achamos que ninguém está olhando, mas estão olhando. A sociedade e as empresas estão olhando. Não tem um chefe, falando de empresas estruturadas, tal, sempre tem um chefe que está olhando. Perfeito. E eu tive a sorte de ter bons chefes que tinham esse olhar. E aí, lógico, você precisa corresponder. Então, primeiro ponto, acho que não ficar parado, ir atrás, se contentar só com aquilo que faz, porque me deram aquela função, me deram essa responsabilidade, não foi muito a minha praia. Eu sempre, tá bom, já fiz, e agora? E não esperar alguém me oferecer alguma coisa nova. É já fazer e dizer, tá aqui. Legal. Então, não ficar parado nesse sentido. Acho que segundo, talvez seja um pouco... mas assim, de certa maneira, eu procurei bons chefes. Tá. Entendeu? Assim, inclusive dentro da mesma empresa. Inclusive mesmo dentro da empresa. Não, na mesma empresa. Eu fiquei 35 anos. Então, assim, por quê? Porque se eu queria não ficar parado e se eu queria crescer... E eu sabia que aquele chefe é um chefe acomodado, bom, não é por ali. Chegou meu teto aqui. Entendeu? Então, assim, saber procurar o chefe também, né? E outra vez, e aí não ficar parado esperando oferecer alguma coisa. Não, onde tem uma área interessante, desafiadora, e que tem um chefe que vai me sugar, vai me explorar no bom sentido. No bom sentido. Então, isso eu sempre procurei. Não sei se certo ou errado, mas eu nunca disse não para uma possibilidade que me ofereceram dentro da empresa. Tá. Ricardo, você já está 2, 3 anos aqui, fato, e a gente quer te mandar para Porto Alegre. Tá bom, quando? Ricardo, agora você está em Porto Alegre, mas a gente queria que você fizesse a continuação 3 anos, não chegou a 3 anos em Porto Alegre, a continuação do estágio que você começou de trainee aqui na Alemanha. Tá bom, quando? Eu não sei falar alemão. Posso aprender antes? Pode, 3 meses para você aprender. Não aprendi, lógico, mas aprendi lá depois. Legal. Né? Mas você vai estar numa turma com 20 alemães e só você de estrangeiro. Você vai ter dificuldade. Vamos embora. E é lógico que o frio na barriga tinha, mas tá aberto para novos desafios. Guilherme, acho que sem frio na barriga você não faz nada. Eu gosto desse frio na barriga. Você sente que até hoje você tem frio na barriga como conselheiro? Opa! Mais ainda até. Até hoje. Se eu não tivesse frio na barriga, não fazia o que eu faço. Legal. Então, acho que é não ficar parado, procurar bons chefes, procurar coisas novas. Então, por exemplo, eu estava meio acomodado na área de indústria. Falei, o que está mudando radicalmente? Anos de 2000. A área de saúde, inovação na área de saúde está pegando. Posso ir para a área de saúde? Mas você vem da área de indústria, papel e celulose. Justamente, naval, deixa eu trazer uma outra visão e aprender, né? Saúde, o que você quer? Então, vai para a área de saúde. E assim foi. Então, não ficar parado, procurar bons chefes, sempre procurar
procurei sempre olhar temas de futuro e como esse da saúde que eu mencionei. Legal. Maior mentira do mundo corporativo que já te falaram? Maior mentira corporativa? Assim, o mercado corporativo, os negócios, é isso. Te falaram e pô, isso depois de um tempo você percebeu e falou, que mentira absurda. Qualquer problema que você tiver, fala com RH. Acho que RH é o último, você tem que ir lá falar, viu? Não, tô brincando. Eu tenho muitos amigos na área de RH, né? Desculpa. Não, eu digo o seguinte, o RH, para mim, existe RH... Primeiro, existe RH positivo e negativo, que eu chamo. Tá. Né? Mas o RH, pessoal, é o gestor. É o gestor. Quem faz RH... Quem cuida de pessoas, RH hoje é antigo falar também, mas é o gestor. O RH ou gestão de pessoas, o nome que a gente queira dar para o setor, vai te ajudar, vai te dar as ferramentas. Mas o verdadeiro gestor, a própria palavra de gestor de pessoas, RH, é o gestor. Então, ou seja, não vai querer resolver pepino com RH, não é uma boa dica. Então, acho que assim, lembrando de bate-pronto, realmente qualquer problema, mesmo problema com chefes. Tá. Se você tiver um problema com o seu chefe, vai procurar o RH. Mentira! Se você não sentar com o seu chefe para falar abertamente dos problemas que você tem, e você for no RH, você está ferrado, porque o cara vai te pegar na esquina. É ele que vai no RH. Boa. Legal. Quanto tempo a gente tem? Mais 3, 4 minutos. Tá. A gente podia falar acho que tem que ter uma parte 2 desse, porque, enfim, tem muita coisa que a gente não aprofundou, eu também adoro, nossas conversas são sempre muito produtivas. Tem 3 perguntas finais que eu tenho feito para os convidados, queria ouvir sua resposta sobre elas. A primeira é: qual o maior aprendizado que você teve ao longo da sua trajetória profissional? Conviver com jovens. Olha só, muito bom. Bem propício. E não foi pensado, de bate-pronto aí a resposta. Muito bom. Qual o principal conselho que você dá a um jovem no início de carreira? Eu vou dar... é uma pergunta, o conselho é uma pergunta que eu faço constantemente para os conselheiros, né? Qual conselho você daria para o seu eu, conselheiro, executivo, empreendedor do futuro? Então a resposta é: façam-se essa pergunta constantemente. Qual conselho eu, Ricardo, daria para o eu conselheiro do futuro? Interessante, porque assim ele começa a executar a partir de agora. Exato. Legal. E que marca você quer deixar para esse mundo? Marca? Assim, marca me lembra legado, né? Interessante a pergunta, porque sabe qual a última frase da aula que eu dou? Vamos deixar nossa marca no futuro. Olha só. E essa marca no futuro, e eu vejo isso hoje quando eu falo com ex-funcionários e ex-colegas da empresa que eu fiquei 35 anos. Às vezes eu encontro com pessoas e me dizem assim: eu conheci um ex-funcionário seu e ele me disse que aprendeu com você tal coisa. E estou te falando de 20 anos atrás. Então acho que a marca é essa, de poder deixar uma coisa positiva e que as pessoas lembrem: isso eu aprendi com ele. Legal. Acho que isso é uma marca muito bem legal. Não é fácil, mas é bem legal. E acho que essa marca, como eu disse, o futuro, ele é... Qual futuro, né? Porque você tem vários futuros, mas se essa marca puder perdurar um tempo no futuro, eu aprendi isso com ele. Só para finalizar, outro dia eu estava conversando com o Léo. O Léo é um ex-funcionário meu, que eu coloquei ele para reestruturar a fábrica de transformadores. E outro dia eu tive que ligar para ele porque ele é o novo CEO da Americanas. Olha só, olha só. E você foi gestor dele no passado? Hã? Você foi gestor dele no passado? Fui gestor dele.
Ele estava na fábrica de transformadores. Aí eu falei, Léo, nossa, você... Ele me chama de chefe até hoje. Eu falei, Léo, não precisa me chamar de... Não, mas é por respeito por tudo que aprendi com você. Então, que legal. Lembrando aí do Léo, que ele está com um desafio agora enorme. Boa sorte, Léo. E quando a gente falou, ele tinha acabado de ser chamado para essa função, eu falei, você está, só fazendo parênteses, desculpa a intimidade que eu vou falar, Léo, mas ele falou, você está dormindo à noite, Léo? Ele falou, não estou dormindo, mas não é só por causa do tema, é que acabei de ser papai. Então, a vida acontecendo, a vida como ela é. Eu só respondo a sua pergunta. Até hoje ele me chama de chefe. Que legal. Eu já pedi para ele não me chamar de chefe. Mas é uma referência, uma deferência a tudo que eu aprendi com você. Muito gostoso. Acho que o coração aquece, né? Quando você vê isso. Isso é muito legal. Eu vou deixar a fala final, alguma mensagem que você queira trazer para o nosso público, lembrando, a ideia do LemCast é conectar gerações dentro dos negócios, né? Então a gente está falando tanto com jovens que aspiram novas posições ou desafios, como os conselheiros, os tomadores de decisão que hoje estão olhando, enxergando as principais estratégias do seu negócio e precisa pensar no legado, no futuro, né? Então, alguma mensagem que você queira trazer ou reforçar para a gente fechar? Talvez se eu puder fazer um resumo desse bate-papo nosso, que foi muito legal, eu me empolgo porque eu gosto de falar de todos esses temas que você abordou, mas de procurar essa diversidade de ideias, de evitar vieses que às vezes são conscientes, mas às vezes são subconscientes também. Não é fácil. E ter a mente aberta, acho que ter a mente aberta aí não só para as novas ideias dessa geração alfa que vai nos empurrar, e a próxima que vier, que nem sei se tem nome, mas também porque como eu brinco, né, dos jovens há mais tempo, assim como eu, dos jovens há mais tempo também tem um aprendizado. E nós somos um país onde os jovens há mais tempo vão ser mais e cada vez mais. E eu acho que se dos jovens há menos tempo pudermos aprender também dos jovens há mais tempo, em ambos sentidos, eu acho que vai ser muito rico. É isso aí. Legal. Obrigado você jovem que está assistindo, seja ele há mais tempo ou há menos tempo. Muito Exatamente. Bom. Acho que tem essa mistura de jovens há mais tempo e há menos tempo que vai criar não só talentos melhores, mas também uma sociedade melhor e que se fale mais e conviva mais. Muito bom. Ricardo, prazerão, como sempre. Obrigado mesmo pelo seu tempo e pelo papo. Foi muito gostoso e espero aí revisitar essa fala mais tempo daqui pra frente e quem sabe fazer uma parte 2, porque acho que tem muito ainda pra gente falar. Prazer todo meu, sucesso aí pra todos os jovens, há menos tempo. e acredito que a força aí das pessoas está nessa troca de informação e de experiências. Boa. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Obrigado a você que ficou até o final desse episódio. Espero que você esteja curtindo e te vejo no próximo. Esse é o LemCast. Valeu, gente.